diante de cabelos ultra jovens, talvez com pomada, creme ou gel. É o encontro de duas gerações, um envelhecido pelo tempo e outro rejuvenescido pelos sonhos. É o encontro de dois homens, um com histórias para contar e outro com uma vida inteira para viver. O momento é dramático, porque esse é o encontro entre um rei e um príncipe. Na verdade, mais dramático ainda, uma história que passou e uma história que está começando, porque esse é o encontro entre um pai e um filho. A Bíblia é cheia de histórias dramáticas. A Bíblia tem momentos épicos. A Bíblia tem cenas absurdamente inesquecíveis que qualquer cineasta hoje faria milhões de filmes se fosse o interesse em Hollywood. E hoje eu queria conversar com vocês, querida igreja, sendo antes de vocês eu mesmo o próprio réu dessa história, porque ela incomoda. É um momento lindo, mas é um momento profundo. É um momento trágico e um momento incrível. Abra a sua Bíblia, porque hoje você vai ver comigo uma das histórias mais fortes da palavra sagrada. 1 Crônicas 22, 7. Deixe sua Bíblia aberta, porque a palavra de Deus, onde extrairemos as aplicações de hoje, ela é poderosa e voltaremos a ela durante essa mensagem. Mas abra sua Bíblia, acione seu smartphone, coloque no modo Bíblia, porque agora a gente vai ler a palavra de Deus. Por favor, em 1 Crônicas 22, 7. Tenha em mente essa cena que eu acabei de narrar para você entender a gravidade das palavras que vamos ler juntos. 1 Crônicas 22, 7 diz: Disse Davi a Salomão: Ó filho meu, eu tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, o meu Deus. Momento de pai e filho, um pai e um filho, onde um pai compartilha com o filho uma realidade única. Filho, eu tive um sonho. Quem era o sonhador? Quem era o sonhador? Davi. Qual era o sonho de Davi? Um templo. Filho meu, eu tive um sonho único para esse Deus. Ah, como eu gosto de ver encontros de pais e filhos. E a Bíblia tem esses momentos de pais e filhos. Adão e Eva encontrando Abel e infelizmente Caim. Você vê na Bíblia outros pais e filhos, como Abraão tendo Isaque, o filho da promessa, mas também Ismael, um remendo da própria impaciência dele, né? Gosto de ver a Bíblia com daí o próprio Isaque, tendo Jacó e Esaú, o caçula mais esperto e o primogênito peludo que foi passado para trás. A Bíblia tem esses combates entre pais e filhos. E agora se prepare, aventureiro, desbravador, juvenil, gruda os olhos na terra e me diga: quando você pensa em Davi na Bíblia, qual é a primeira imagem que vem de Davi na sua mente? Um Davizão, pastor, um super-herói. Nem Marvel, nem DC Comics faria um super-herói como Davi, um herói bíblico. Ah, Davi forte, Davi musculoso, um Davi pequenininho, olhando um Golias. E as imagens retratadas por Davi, em qualquer ilustração que você vê mundo afora, geralmente, 99% elas retratam esse Davi. Pergunto a minha filha com 8 anos: Thalissa, que imagem você tem de Davi? Pai, é um Davizão. Mas a amada igreja de Santo André, agora Davi envelheceu. É isso mesmo, a vida passou. A gente costuma pensar nas personalidades de filmes, cinema e novelas como sempre jovens, até você olhar uma atriz que beira os 90 anos e você percebe que a vida passou. E agora eu queria que você, galeria, viesse comigo e mudasse a tua imaginação sobre Davi. Não é esse o Davi da história, não é esse o Davi da Bíblia, não é esse o Davi desse texto bíblico, porque agora Davi está velho, Davi está para morrer. Davi viveu 40 anos com uma coroa na cabeça. Davi legislou, reinou e imperou sobre tantas pessoas, mas passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a aposentadoria bateu as portas, e agora Davi percebe que ele tem poucos momentos de vida. Seus cabelos embranqueceram, seus ombros murcharam, seus braços ficaram flácidos, a sua coroa já não repousa sobre uma cabeça correta, mas ela fica meio deslocada, porque os anos passaram, a pele ficou fina, as rugas vieram fortes, e agora você olha para Davi e vê: que Davi é esse?
É a Bíblia dramática que mostra uma vida passando, a história acontecendo, e se Jesus não volta, a gente envelhecendo. Agora você vê esse Davi idoso, com uma voz embargada, talvez um pouco rouca, com trejeitos de velhice, manias de alguém que o tempo passou. E tudo que você vê é esse Davi chamando o seu filho, e com uma voz trêmula dizendo como um velhinho: filho meu, eu tinha um sonho, e o meu sonho era construir uma casa para Deus. É um filme, porque esse filme não deixa de ser trágico, numa cena dramática que a gente continua lendo no versículo 8. E agora entenda a voz embargada desse Davi idoso dizendo: ah, meu filho, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo que você derramou muito sangue em abundância e fez grandes guerras. Ah, Davi, não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue tens derramado na terra e na minha presença. Abre-se uma caixa preta, e na conversa entre pai e filho, velho e jovem, rei e príncipe, Davi agora muda o seu tom, e a sua voz embargada fica uma voz saudosa e frustrada, dizendo: Salomão, eu tinha um sonho de construir um templo, mas Deus me chamou em segredo, abriu uma caixa de segredos para mim e me revelou: Davi, não, você não vai construir esse templo. Derramou sangue, Davi. Você não vai construir a minha casa. Você conquistou o terreno do povo de Israel, mas você não vai inaugurar a minha igreja. Você entende a tonalidade dramática dessa história? Que agora ela continua num dos textos especiais da Bíblia, versículo 9 e 10, que diz: eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque eu vou dar descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Ele edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Davi. A Bíblia é recheada de Davi. A Bíblia tem muito Davi em todas as suas entrelinhas. Esse Davi que você acostumou a ver, uma história forte, poderosa, um Davi que eu gosto de pensar na biografia de Davi. E quando eu penso na biografia de Davi, um homem que a sua história poderia ser resumida em 7 objetos. Davi, concordam comigo? Olha a vida de Davi como se resume em 7 objetos. O primeiro, o cajado, quando ele junto com as ovelhas, era pastor. O segundo, a funda, quem não vai se lembrar dele derrubando Golias? Aí você vê o Davi com uma harpa, tocando música para ovelhas e reis. E aí você vê o Davi com uma tesoura, quando perto de Saul, podia ter pego e matado o rei pagão naquele momento, mas não, apenas cortou o manto, entendendo que não era a hora da coroação ainda. Eu admiro Davi. Então vira o rei, e a coroa se torna durante 40 anos a característica da sua vida, que foi acompanhada pela espada, onde um grande conquistador, guerreiro de Deus, cumpriu a profecia bíblica. E aí você vê um Davi com um binóculo. Não está na Bíblia, mas a gente imagina. Na hora errada, do jeito errado, vendo a mulher errada e cometendo um adultério absurdo na palavra de Deus. Já percebeu como a nossa vida também é preparada como a vida de Davi? 7 objetos que prepararam Davi para ser o que ele se tornou na Bíblia. Amados irmãos, no cajado, a humildade de um líder. Eu falo hoje para empreendedores, gestores, pais de família, líderes dessa igreja. Davi teve que aprender com aquele cajado a humildade de lidar com ovelhas. Eu gosto de pensar no Davi, que também com a funda teve que aprender de Deus a ser ousado e corajoso. Como não dizer que a música fez de Davi um líder muito mais sensível? E não me venha com esse papo de que líder não pode ser sensível. A musicalidade de Davi lubrificava seu jeito de liderar e tornou Davi tão firme quanto sensível. Preparado por Deus, um Davi que na tesoura teve que descobrir mais do que nunca a prudência. Tem um momento certo para você fazer a coisa certa, do jeito certo. E Davi soube esperar o momento certo, com uma tesourada no manto de Saul. Eu gosto de pensar na coroa. Então traz para Davi o quê?
A autoridade de liderar, a autoridade de tomar decisões, que veio acompanhada pelo empoderamento dessa autoridade, a missão de Davi, definida por sangue escorrendo no chão, mas sangue pagão, onde Deus norteava aquelas lutas, dizendo: Davi, siga à frente, avance, você é o meu líder escolhido, conquiste o território de Israel. Davi, com seus 7 objetos e no 7º binóculo, lembrando a mim e a você o quê? Antes de homem de Deus, Davi era um homem. A humanidade de Davi se transparece na palavra sagrada como um dos pecados mais narrados da Bíblia, onde envolve adultério, mentira, homicídio, assassinato, hipocrisia, falsidade, tudo nesse homem que ainda se torna coração de Deus. Eu amo a história de Davi. Você entende por que hoje essa história aqui se reveste de dramaticidade bíblica? E agora esse Davi, com pés no chão, mas cabeça nas nuvens, no final da sua vida, depois do binóculo, do cajado, da espada, depois da coroa, depois da harpa, agora Davi tem um sonho do 8º objeto, o último Golias que ele quer derrubar. Como eu disse, o nome desse título do sermão é o Golias que Davi nunca derrubou. O último momento, sua última conquista, e no seu sonho ele diz: meu Deus, eu quero no 8º objeto da minha vida deixar um templo para ti. Só que agora Deus diz o que para Davi? Não. Mas foi um não tão cruel, jovens. Eu não suporto ouvir não, e você adolescente muito menos. Quem gosta de dizer: pai, posso sair? Diz não. Pai, posso ir na festa? Ela diz não. Pai, posso dormir tarde? Não, vai dormir agora. Ninguém gosta de não. Agora pense em você, aposentado, idoso e velhinho, com um sonho para realizar na sua biografia, para deixar para trás. E agora Davi diz: que eu construo um templo. Eu não estou pedindo casa na praia, eu não estou pedindo o carro do ano, eu não estou pedindo para perder quilos ou fazer uma cirurgia plástica. Não, na minha velhice eu estou querendo construir uma igreja. E aí Deus diz o que para Davi? Davi, não. Davi foi a culminância, o clímax da conquista de Israel. 40 anos de batalhas tornaram Davi um estadista que uniu as 12 tribos de Israel. Davi deixa uma história impagável de uma conquista, de um líder, de um território bíblico, onde Davi compra o Monte Moriá, onde Davi deixa ali a pedra fundamental de Jerusalém, onde Davi no seu reinado fez coisas tão incríveis, que agora no final da vida dele é surpreendente Deus não lhe deixar construir uma igreja. E vai mais longe. O que é que Deus diz para Davi, paz? Ei, Davi, a igreja vai ser construída, viu? Mas não vai ser você não. Tem um filho pequenininho nos teus braços. Está vendo esse filho brincando tapete de Lego na tua casa aqui, ó? Está vendo aquele filho que anda de bicicleta com você e cai, esfola o joelho e você nem dá atenção para ele? Olha, Davi, está vendo esse molecão aí, ó? Esse garotinho. Esse é o maior sonho. Quem vai construir é o seu filho. Amada igreja, essa história é muito forte. É um desabafo sincero de pai com filhos. Deus me deu uma filha. Vocês sabem o quanto eu sou coruja. Está crescendo, faz 9 anos agora, dia 11 de junho. E quando eu vejo essa história, abre-se no meu coração. Por isso que eu falo que esse sermão é um desabafo para mim, antes de para vocês. Nós somos pessoas que gostamos de deixar nosso nome. Nós somos homens que gostamos de construir nossos impérios. Nós somos seres humanos que gostamos de deixar rastros do bem. Quem não gosta de uma biografia impecável a ser passada às futuras gerações? Aí você é obrigado nessa história a se lembrar que tem coisas que Deus chama a mim e a você para dizer: cuidado, hein? Esse teu filhinho aí deu trabalho para você? Essa tua filha que você não deu muita atenção é quem vai realizar o sonho da tua vida. Você passa, ela fica. E aí, meus irmãos, por isso que hoje a gente tem que falar um pouquinho mais sobre essas novas gerações. Quando elas vêm, elas viram a nossa vida do avesso, sim ou não? Quantos aqui são pais? Posso ver as mãos? Nós! Gente, é tão quadradinho, é tão previsível a vida, não é? É um quebra-cabeça que você entende as peças, até nascer uma criança na sua vida. A gente beija, ama, posta, faz um monte de carinho e tal, mas muda ou não muda do avesso a vida de um pai e uma mãe?
Era tão maravilhoso eu e a Ellen, quando a minha filha nasceu, eu falo, eu amo tanto, mas ao mesmo tempo eu me estresso tanto. Nunca me esqueço, meus irmãos, como eu fui um pai exemplar. Nos primeiros dias de nascimento da Thalissa, a Ellen até hoje se lembra, eu tive a capacidade criativa, como um pai exemplar, de trocar o creme dental com a pomada de assadura. Ela ficou com aire de hipogloss, cheirando tutti-frutti. Da onde vem isso? Todo mundo erra, todo mundo acerta. Pai não é fácil. Pais, hoje eu quero desabafar com vocês. Ninguém aqui dá lição de moral a ninguém, porque quando o assunto é família, todo mundo está no banco dos réus. Eu me lembro como essas crianças nos dão lições. Me lembro muito de uma garota que me falou esses dias essa história. Na verdade, uma mãe, sua filhinha, nessa idade como a minha ali, de 6, 7, 8 anos, e a mãe querendo dar uma lição de moral. Um dia ela estava com a filhinha no colo, aquele momento incrível entre mãe e filha, e aí a filha passando a mão no cabelinho da mamãe diz: ô mamãe, por que você tem tanto cabelinho branco nascendo? Aí a mamãe pensou, chegou a hora, ratoeira preparada, ratinho vai cair. Ô filha, e a mãe entrou numa outra dimensão, né? Filha querida, posso te falar uma coisa? Olha que técnica. Filha, quer saber? Você é uma menina maravilhosa, mamãe te ama, mas você é pecadora, você erra, às vezes você faz malcriações. E aí, filha, eu quero dizer para você que toda vez que você desobedece a mamãe, você machuca a mamãe, uma lágrima de pérolas escorre dentro do coração da mamãe, e essa lágrima escorrendo na alma da mamãe sobe para o cabelo. Então nasce um cabelo branco de choro da mamãe por você. A mamãe achou que a filha ia chorar, né? A filha não chorou não, ficou quietinha, esperou 2 segundos, 3, daí perguntou: ah mamãe, então me diz uma coisa, por que o cabelo da vovó é todo branco? A mamãe disse o quê? Fica quieto, vamos lá. Crianças nos ensinam lições, pais. Crianças mudam a maneira da gente ver as coisas. E agora eu quero que você entre comigo num universo bíblico para entender. Pastor, por que é que Deus não deixou Davi construir o templo? Pais, se prepare para a mensagem de hoje. Não é para você, é para mim. Primeira lição que eu amo na Bíblia. Por que Deus disse para Davi: Davi, derrubou Golias, mas o templo você não constrói. Esse último Golias você não conquista. Davi, tua vida para aqui. Primeira lição, queridos líderes dessa igreja, essa palavra que vira propaganda de site de venda na internet: desapega. Desapega. A palavra desapego é muito complicada, porque a gente gosta de reter as coisas em nossas mãos. Expressão até vulgar, larga o osso. Gostamos de segurar nossas ossadas conosco, como se fosse nosso patrimônio de vida. E agora Davi é obrigado a entender uma realidade nua e crua da vida. Entenda uma coisa: sempre você vai ser substituído. Sempre vai vir alguém melhor, maior, mais colorido e mais saboroso do que você. E não adianta, porque você percebe mais do que nunca que a vida continua. E é difícil de pensar no legado, que vai ser a última parte, quando você entende que as gerações passam e Deus diz para mim e para você: cuide das novas gerações, cuide dos seus pequeninos, desapega dos teus sonhos pessoais, porque a vida continua. Não é fácil. Não é fácil a sucessão de primogênitos recebendo a bênção dos pais, uma continuidade eterna da Bíblia, onde gerações passam para gerações, o desapego de uma vida que envelhece. E aí, amados pais, essa imagem é dura. Quem nunca, gostamos de pôr nossos filhos numa abóbora, gostamos de apegá-los conosco, gostamos de segurá-los em nosso colo para sempre, gostamos de tê-los em nossas arredomas de sonhos pessoais, até Deus dizer: desapega. Não adianta. Superproteção tem limites. Se você se encontra numa imagem como essa, mãe e pai, toma cuidado. Não é fácil, a gente quer segurar, quer proteger, papel bolha em tudo, plástico bolha onde ele for, mas a vida segue. Eu amo, 2 anos atrás, meus amigos, um livro que eu li, que a igreja adventista costuma ler, devocionais matinais.
Pastor Marcos Benedito escreveu em 18 de outubro de 2016 uma das devoções matinais que eu nunca mais esqueci. Ele dizia como título: filhos são carros novos. Uma ilustração que me doeu, porque ele falava bem assim: filhos são carros novos. Quem não gosta de um carro novo? Quem não gosta de um carro novo, cheirando novo, com banco de couro novo e motor poderoso novo? Aí você pega o teu carro e deixa na garagem, tranca na garagem e nunca tira da garagem. Tá certo ou errado essa história? Tem coisa errada. Se você não é um colecionador milionário de carro, o carro foi feito para rodar. E essa frase me doeu quando ele disse: filhos são como carros novos. Os filhos, eles também são feitos para rodar. Nas curvas, nas subidas, nas descidas, nas lombadas, nos buracos, nas serras, nas autoestradas e naquelas que tem pedras. Pais acompanham, mas eles precisam rodar. Eu fico pensando um pouquinho nessa lição do desapego, amada liderança. Como para nós é muito mais fácil proteger dentro do não do que pagar o risco do sim. Um dia eu vi essa definição sobre liderança que me surpreendeu profundamente. Quer a zona de conforto, pai? Líder de empresa, gestor de um grande negócio, você que tem funcionários sob a tua autoridade, quer ser um líder, na verdade um chefe, de maneira muito fácil? Diga não, porque o chefe sobrevive com nãos gratuitos. Dizer não não custa, dizer não é fácil, não vai mudar, não vai trocar a doxologia, não vai pintar, não vai mudar isso aqui, não vai pôr aquela pessoa, não vai arriscar, não, o não é zona de conforto. Aí eu gostei quando disse: mas o líder, ele paga o preço pelo sim. A coisa mais fácil para o Criador seria: não, mata essa humanidade, porque comeu a fruta do pecado. O não era zona de conforto para Deus, mas a Bíblia é o livro do sim, onde Deus paga o preço com a própria vida para dar o não, para dar o sim mais caro do universo, que até a cruz o próprio universo não tinha entendido o que é o sim que Deus dizia, custando a vida de Deus por 3 dias. Amados, dizer sim custa. E aí, pastores, líderes, anciãos, digo para a nossa igreja: às vezes nós precisamos pagar o preço do sim, ter ousadia para encarar o sim. Dá uma insegurança, dá um buraco no estômago, dá um medo do desconhecido, mas você vai ver que o sim, quando custa um preço, mas feito de joelhos dobrados, Deus abençoa. E na educação, pais e filhos, os sims também custam preço, mas aí, meus filhos, vale a pena você pagar o preço do desapego. Eu vou dar 2 recados muito profundos para mães e pais. Eu peço permissão para vocês não acharem que eu aqui sou a autoridade no assunto, mas eu sou tão réu quanto você, desabafando as minhas próprias lutas no assunto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mãe, com muito carinho e respeito, com muita humildade e sensibilidade, mas eu sinto que é importante compartilhar com você esse meu pensamento. Mães, especialmente você que é mãe de homem, mãe de macho, mãe de garoto, o que eu vou falar tem exceções. Não me generalize, porque eu não estou generalizando. Mas, mãe querida, toma cuidado. Toma cuidado para você não projetar sobre o seu filho a falta que você sente no seu matrimônio. Toma cuidado para você não puxar para o teu colo uma super proteção ao seu filho do buraco e vazio que você tem na sua cama. E não são poucos os casos onde a superproteção exacerbada, que às vezes blinda uma criança de uma vida, ser nada mais, nada menos do que o próprio egoísmo não percebido de uma mãe que se projeta sobre o filho, a ausência que ela tem do marido. Problemas conjugais não resolvidos não podem projetar a fuga sobre os filhos, porque você esgana o filho que você tem. Você sufoca a florzinha que está crescendo. São palavras fortes e impressivas. Eu apenas digo para você com amor e carinho: avalia, desapega, deixa crescer. O não de Deus para Davi foi para Davi lembrar
do que eu vou te dizer agora em segunda razão: dependência. O que Deus fez Davi lembrar, meus amados irmãos? Estamos numa igreja porque, lembra do que eu vou te falar agora, amada igreja? Deus sabe o que é melhor do que o seu melhor. Deus sabe o que é melhor do que o teu sonho maior. Deus sabe o que é maior do que a tua vida grande. E quando você entende na Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, amém? Romanos 8:28 é na Bíblia. O que quer dizer? Meus irmãos, se Deus sabe o que é melhor do que o teu melhor, faça planos, tenha sonhos, tenha ideais, mas lembra que Deus ainda é soberano. E como é difícil dizer para Deus: Deus, eu quero ir para lá, Deus, eu quero ter isso, Deus, eu quero conquistar aquilo. E Deus chega para mim, para você e fala assim: não, você não está entendendo. Esse tempo quem constrói é teu filho, não é você não. Vivemos um tempo onde a autoridade divina está sendo questionada, não por causa da existência ou não de Deus. Abril de 1966, na verdade 52 anos atrás, capa da revista Time dizia o quê? Deus está morto. No ano passado, a Time, celebrando 51 anos depois dessa mesma capa, com essa mesma fonte, com essa mesma coloração gráfica, a Time mostrou um problema muito mais sério que eu e você vivemos hoje, exatamente agora de manhã no teu WhatsApp. A maior luta hoje não é mais se Deus existe ou não. A Time perguntava o quê? A verdade morreu. Sabe por quê? Nunca vivemos um mundo tão pós-verdade como estamos vivendo agora. Quem é mais acadêmico, professor de faculdade, sabe o que eu estou falando? Esse é o termo que hoje reina em ambientes acadêmicos, que é a pós-verdade. O problema não é mais a verdade, é o que você viraliza da verdade, é o que você questiona da verdade. E nada mais nada menos do que o homem mais poderoso do mundo é um especialista em fake news, em pós-verdade, em num Twitter mentir descaradamente e não quer nem saber, e o povo vai seguindo. Isso aqui tem reflexo na nossa vida devocional, jovem. Você vê um Twitter do Trump, você vê um Instagram da Anitta, você vê um stories de qualquer celebridade, ele é muito mais forte do que a verdade pura, nua e crua. Nós não questionamos a verdade, questionamos já o que chega pelo WhatsApp. E me surpreende, porque essa frase assusta. A mentira hoje viraliza. Nos grupos do WhatsApp me diga, viraliza ou não viraliza? Claro! Você recebeu 1 milhão de mentiras nessa greve dos caminhoneiros que misturou verdade com falsidade, e você olha um texto enorme e diz: já não sei mais o que é verdade ou mentira. É o mundo que nós vivemos. Eu fui pego nas fake news 4, 5 semanas atrás. Recebi essa foto: guerra da Síria, um menino chorando entre os sepulcros dos seus 2 pais, pai e mãe sepultados em covas de pedra, e um garotinho desolado no meio do pai e da mãe. Que pai não vai se emocionar com isso? Peguei essa foto, coloquei no meu stories, coloquei no meu Instagram, Facebook, no meu Twitter. Ore pela Síria, até onde vai a humanidade? E fiz altas aplicações sobre isso, né? 24 horas depois recebo um WhatsApp de um rapaz que trabalha comigo, nova geração, desses de 25 anos para baixo, millennial. Pastor, repensa a tua postagem. Falei, por quê? Olha isso aqui, ele me mandou um link. O fotógrafo ficou chocado ao ver como a foto dele foi aplicada de maneira errada. Esse fotógrafo era americano, fez essa foto nos Estados Unidos, não era na Síria, fez há mais de 5 anos essa imagem. Na verdade ele queria fazer sim uma sequência de fotos fortes e sensíveis, onde ele pegou um juvenil e ele mesmo construiu essas 2 sepulturas falsas. E aí ele diz num artigo que ele publicou nesse mesmo dia: gente, essa foto não é para ser usada na Síria, porque essa foto quem fez foi eu. E ele continua: e esse menino aí é o meu sobrinho. E aí postou uma outra foto que mostra claramente o desespero do sobrinho dele, que estava assim, feliz da vida. Sabe o que eu percebi ali, meus amados? Nunca estivemos tão ameaçados com a verdade como hoje. E vou mais longe. Artigo de 2 semanas atrás dizendo que recorde de falsidade, fake news e pós-verdade acontece no WhatsApp e dentro dos grupos de família. Quem nunca tem aquele grupo com 300 familiares que chega tudo lá e você diz: como é que estão acreditando nisso? Eu tenho esse grupo. Eu falo assim: gente, por favor, não compartilha, isso não é verdade. Mas já foi. Ai, agora que tem
tem uma garrafa de água em cima do pneu, cuidado que vai ter assaltante chegando. Onde amanhã vai parar o Brasil? Por que eu falo isso para vocês? Porque Deus sabe o que é melhor do que o melhor. No mundo de pós-verdade, ou você acredita nos princípios bíblicos e divinos, ou você põe tua vida nas mãos de um Deus que não é flexível ao que nós achamos da nossa verdade ou mentira. Isso dá segurança, meus irmãos. Chega de ser marionete da influência humana. E Deus disse para Davi bem claro: quem decide tua vida sou eu, quem sabe os teus passos sou eu. Deus sabe o que é melhor do que o teu melhor. E aí, amados, vivam por princípios, não por principados. Posso talvez ter falado isso aqui em outro momento nessa igreja, mas olha para esses juvenis aqui do banco, aqui da nossa galeria, aqui da parte do coral. Olha para vocês jovens, e digo para vocês com toda a impaciência na minha alma: um jovem que se presta, ele vive por princípios, ele não tem os principados. O jovem que se presta, ele confia em Deus, mesmo que Deus diga esse sonho não, mas Deus sabe o que é melhor. Amado, teu professor de universidade não é principado maior que o princípio de Deus. Amada, esse teu marido que te persegue na tua decisão espiritual não é um principado maior do que o princípio de Deus. Funcionário, o teu chefe neurótico não pode ser mais importante na sua vida espiritual do que o princípio de Deus. Jovem, uma prova que cai no sábado não é um principado maior do que o princípio de Deus. Eu tenho certeza disso. E aí quando Deus disse para Davi, não constrói o templo, ele quer lembrar Davi quem manda na humanidade, quem manda na eternidade e quem manda na minha vida. Quem manda na tua vida? Deus. Terceira razão pela qual Deus disse não para Davi: planejamento. E aí, amados pais, agora eu volto para o cenário família. Imagina agora que cena incrível. Eu gosto na Bíblia porque 1 Crônicas 22, na minha Bíblia eu viro 1, 2, 3, 4 vezes. Eu tenho aqui 5 páginas inteiras dos próximos capítulos, onde você vai ver na tua Bíblia um Davi planejando mais do que nunca o sonho dele. Olha que coisa interessante. Davi foi o único grande estadista, o único grande imperador, o único grande líder bíblico que ele teve o maior sonho material da Bíblia: construir o grande templo, que depois virou o templo de Salomão. Mas a maior construção bíblica, esse grande sonhador só viu essa construção aonde? Uma maquete, uma miniatura, apenas em rabiscos de arquitetos e engenheiros. E você vê Davi pensando nos fundamentos do templo, os músicos do templo, as funções do templo, as paredes do templo, o ideal do templo. Mas ele sabia que aquele templo era só na maquete, porque ele tinha que planejar a vida dele e o final da vida dele. E quando o assunto é planejamento, pais e mães, essa frase me tira do meu centro. Ela me desequilibra em muitos momentos da minha vida. Por tudo que é mais sagrado na vida, querida igreja de Santo André,